Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho fazer a resenha do primeiro livro do quarteto Smith Smith, que é Simplesmente um Paraíso. Como vocês já sabem, eu já falei muito sobre esse livro aqui, aliás, sobre o quarteto todo aqui nos vídeos, né? Citando eles em book tags, e também para quem já leu os Bridgertons, ou para quem pelo menos pretende ler os Bridgertons, já vou avisando que vai ter quarteto Smith Smith lá nos livros dos Bridgerton. Então é lá que a gente conhece o temível recital anual que tem dos Smith Smith. Por que esse recital é tão temido por todos? Porque as musicistas, no caso, né, as garotas Smith Smith, que são quem toca algum instrumento, elas são péssimas. Mas ninguém da família acredita nisso, acham que elas são assim excelentes e todo ano eles fazem esse recital. E por isso que lá nos Bridgertons a gente já vê falar sobre eles, porque os Bridgertons são sempre convidados para esses recitais. E por esse motivo, né, delas serem tão terríveis, é que os livros se tornam tão engraçados. Então eu resolvi fazer a resenha de cada um dos livros separados, assim como eu fiz a resenha dos Bridgertons, para vocês que ainda não conhecem ou que têm interesse de conhecer mais sobre esses livros. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de resenha, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comenta o que você achou da resenha e compartilha com os amigos que também gostam. Vamos para a resenha? Bom, é esse o primeiro livro da série que eu vou resenhar para vocês, é Simplesmente um Paraíso. E nesse livro a gente vai conhecer a história de Honoria Smith Smith. Lembrando que são 4 meninas que participam do quarteto a cada ano. E essa composição ela pode ser alterada por quê? Porque se as meninas casarem, se uma das meninas casarem, elas saem do quarteto. Então, como a Sarah, que é uma das componentes do quarteto, prima da Honoria, diz, só existe 2 formas de sair desse quarteto. É casando ou morrendo. E aí Honoria está desesperada para arrumar um casamento, principalmente para sair do quarteto, né? E também porque ela quer uma casa cheia, ela quer uma família igual a dela era antes. A família de Honoria era muito grande e barulhenta. Era formada pela mãe, pelo pai, por o irmão Daniel Smith Smith, que é um personagem importante tanto nessa história quanto nos outros livros, e pelas irmãs dela mais velha. Só que essas irmãs já estão casadas e Daniel Smith Smith teve que fugir de Londres. Por que Daniel teve que fugir de Londres? Porque ele participou de um duelo com Huguet Pretz, eu acho que é assim o nome dele. Huguet é filho de um marquês e depois desse duelo, Huguet ficou entre a vida e a morte. O marquês prometeu caçá-lo até a morte, né? Até matar Daniel, até se vingar. E aí, por essa razão, Daniel teve que fugir de Londres. E a casa de Honoria ficou vazia. Outro fator importante é que Daniel Smith Smith é melhor amigo de Marcus. Marcus é o protagonista desse livro e Marcus conheceu Honoria desde criança. Eles se conhecem desde criança porque Daniel, por ser melhor amigo de Marcus vivia lá na casa de Honoria. Então os 3 eram quase da mesma idade, né? Os 3 brincavam junto, apesar deles não quererem brincar com meninas, né? Mas ela ficava o tempo todo no pé deles porque era as únicas crianças que tinha na casa, já que as irmãs dela já eram mais velhas, já estavam na fase de procurar marido e tal. E aí eles acabaram se aproximando muito, Marcus, Honoria e o Daniel. Mas quando o Daniel teve que fugir, Marcus se afastou da casa, né, da família Smith Smith. E aí já estava com um bom tempo que Honoria não tinha muita notícia de Marcus, só via ele nos eventos, né, nos bailes, por causa da temporada social, mas apenas se cumprimentavam. Eles acabaram se afastando bastante. Mas até que eles se aproximam mais, porque Honoria vai passar uma temporada próximo da casa de Marcus. E aí é nessa temporada que vai ter várias festas, com a intenção de que tanto Sarah, quanto Honoria, quanto as outras meninas, a Iris e as amigas dela, arranjem marido, que aí Honoria vai acabar encontrando Marcus. Marcus não é convidado para essas festas, até porque Honoria sabe que se ele estiver por perto, ele vai ficar julgando ela acha que ele está o tempo todo ali nas festas, nos bailes, julgando Honoria, quando na verdade Marcus está observando e afastando todos os pretendentes de Honoria. Porém, Honoria não sabe disso. Isso foi um pedido que Daniel fez a Marcus antes de sair do país, né, de Londres, que ele cuidasse de Honoria.
que ele arranjasse um bom casamento para Honória. Então, a função de Marcos basicamente está sendo essa, afastar os pretendentes que são indevidos, que não são desejados para Honória. Acaba que Honória tem um grande plano, um plano mirabolante, para conquistar ninguém mais, ninguém menos do que Gregory Bridgerton. Sim, o irmão mais novo da família Bridgerton aparece nesse livro. E Honória decide assim, que casar com ele é uma boa ideia. Então ela resolve armar um plano, né, uma armadilha, digamos assim, para conquistar, para atrair Gregory Bridgerton. Só que essa armadilha dá tudo errado e acaba que ela encontra Marcos e Marcos se machuca por causa dessa armadilha que ela faz. E aí Marcos fica terrivelmente doente, ela vai lá visitá-lo antes de voltar para Londres e aparentemente ele tem uma leve melhora, né? Ele só pegou um resfriado por causa da chuva. Quando Honória volta para Londres, depois de alguns dias, ela recebe uma carta da governanta que Marcos está muito mal e que precisa que alguém vá cuidar dele, que alguém da família cuide dele, já que ele não tem família e o mais próximo que ele tem de família é a família da Honória, né? A família Smith. E aí Honória e a mãe vão até a casa do Marcos, né? Para cuidar dele. E ele tá muito mal mesmo. E Honória cuida dele, passa o tempo todo perto dele. E isso é o motivo que faz com que eles se aproximem muito. Porque ela percebe que ela gosta dele muito mais do que como amigo, do que como ela achava que gostava, que só como irmão. Ela percebe que ela tem sentimentos por ele. Marcos também percebe isso. Ele começa a ver Honória não mais como uma criança desajeitada que ele via lá na infância. Começa a ver Honória como uma mulher e se interessa por ela também. Mas alguns contratempos, alguns desentendimentos, inclusive Honória descobrir que Marcos está espantando os pretendentes dela, faz com que ela volte para Londres, né, depois que ele já está melhor, mas os dois meio brigados, né, ela chateada porque acha que entendeu errado, que o Marcos não estava interessado nela, que ele só estava cuidando dela a pedido do irmão. A Honória volta para Londres, Marcos fica se recuperando em casa, e aí estão lá se preparando para o recital, né, a parte mais engraçada do livro são esses recitais, porque elas têm consciência de que são péssimas, né, elas sabem que vão passar vergonha e elas não entendem por que as pessoas vão assistir esses recitais. E no meio de uns ensaios lá perto do recital, Marcos resolve aparecer, porque Marcos é um mocinho diferente do que a gente conhece nos livros de romance de época. Ele não é um libertino, ele não gosta de farras, ele gosta de estar no interior, né, na casa de campo dele. Ele não gosta de ir a bailes, mas a intenção dele de não ir a bailes não é apenas rejeitar as mamães casamenteiras. É porque simplesmente ele não é uma pessoa sociável, ele é tímido, ele é calado. E aí quando ele percebe que ele gosta da Honória e ele decide conquistá-la, ele não sabe como cortejar uma mulher. Então, mesmo assim, ele vai se arriscar, vai até o recital para tentar cortejar ela, só que Honória tá chateada, né? Porque acha que ele não gosta dela, acha que ele só estava ajudando o irmão dela. E aí, essa parte que eu acho mais fofa, porque ele não perde tempo, ele simplesmente se recupera e vai atrás do que ele quer. E aí, além disso, muitas coisas acontecem. Daniel Smith retorna nesse livro e é muito divertida a cena deles. Não vou contar mais os detalhes, porque senão eu acabo dando spoiler, mas é muito divertido. Tanto o recital em si, tem cenas engraçadíssimas, quanto o retorno de Daniel Smith. Então, meus pontos favoritos desse livro, com certeza, os recitais. São as partes assim que eu mais achei engraçado. E, claro, a história de amor deles, porque é uma amizade, né? Eles têm uma amizade ali na infância que acaba evoluindo para algo mais. Apesar de eles se conhecerem muito, eles nunca pensaram um no outro como com outro sentimento além da amizade. E nesse momento, né, em que o Marcos está mal, né, em que o Marcos está doente, eles acabam percebendo que gostam muito um do outro e o Marcos imediatamente já pensa, vou casar com ela. E vocês sabem que eu amo isso no romance, né, quando não tem muita enrolação de o mocinho e de a mocinha ficarem, eu não quero ele, quando no fundo quer, né? Que é o romance cão e gato, que às vezes tem muita briga. É divertido? Mas eu prefiro quando o protagonista já decide o que quer e vai atrás. Tanto quanto a mocinha decide, né, como também quando o mocinho toma essa iniciativa e tudo se resolve bem rápido. Claro que o livro, o romance não vai se resolver assim tão rápido, apesar de que ele decide
imediatamente, mas tem toda uma história, né? Tem o processo dos recitais, da preparação do recital. Tem o processo de um Marcos doente e tem o processo de um Marcos tentando conquistar a Honória, né? Tentando cortejar a Honória, que ele não sabe. Então é um livro muito fofo. Esse é um dos meus livros favoritos, eu já disse isso pra vocês, porque o Marcos, ele entrou pra minha lista de mocinhos favoritos, por o jeito dele, por ele ser tímido, por as declarações que ele faz pra Honório, eu acho muito fofo. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, já sabe, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de comentar o que você achou, se eu te convenci a ler o primeiro livro do Quarteto Smith Smith. E compartilhe esse vídeo com os amigos que também gostam de resenhas e de livros. Nos vemos nos próximos vídeos.